Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento Lojas do Sim. Você conhece, você confia na Júlio 46, no centro de Canela. E agora estamos recebendo aqui uma convidada que ela é da casa, né? Digamos assim, mas está há pouco tempo na cidade de Canela. Obviamente que tem vínculos fortíssimos aqui com a cidade, mas está morando aqui na cidade e voltou a atuar na sua área, né? Ela que é nutricionista farmacêutica, especialista em nutrição clínica e ajuda as pessoas a transformar desconfortos intestinais em bem-estar total, utilizando a ciência avançada e uma abordagem global que conecta o intestino à saúde física, mental e emocional. Nós vamos conversar com a nossa convidada aqui, a Cecília Dalry Miller, que está aqui com a gente para falar sobre a importância da gente cuidar do intestino, na verdade, né, Cecília? Bom dia, tudo certo? Bom dia, Braulio, bom dia, ouvintes, tudo bem? Bom dia, que bom recebê-la aqui, irmã da nossa diretora, da Bárbara, da Babi. E é bom a gente receber o pessoal da casa aqui para tratar de assuntos relacionados à saúde, Cecília. Olha só, bom, fala um pouco de você, né? Te apresenta aí, fala do teu trabalho, né? Já falei algumas coisas aqui, mas é importante, fala do teu trabalho, você voltar a atuar também na área, né? De nutrição, especialmente, para que você te apresente para os nossos ouvintes. Tá bom, então meu nome é Cecília, eu sou nutricionista, sou farmacêutica, formada aí há 15 anos e eu acredito muito que o intestino, né, nesse tempo todo assim de atuação e atendendo, eu vejo que ele é muito estratégico, né? Ele nos manda muitos sinais e às vezes a gente não percebe. Então a gente fica, às vezes, curando sintomas, curando coisas que estão acontecendo, mas não trata lá na raiz. Então, hoje tem muitas pesquisas avançadas já mostrando isso e formas de cuidar melhor do intestino. Pois é, e aí eu te pergunto, o que o intestino pode nos revelar sobre a nossa saúde, Cecília? Então, quando a gente analisa o intestino, né, a gente encontra nele muitas respostas, porque o intestino reflete a nossa saúde geral. Então, tem alguns sintomas que são muito característicos que logo a gente liga com o intestino. Então, um inchaço constante, né? A barriga fica inchada, né? Certo. Que a gente fala. Tem uma vontade anormal, incontrolável de comer doce, né? Tem muito cansaço, sente indisposição o tempo inteiro. Tem o intestino ora preso, ora solto, ou muito preso ou muito solto. Fica muito gripado frequentemente, né? Tem infecções de repetição, assim, nas mulheres. Muito comum também a candidíase de repetição. E aí, né, sem olhar pro intestino fica difícil de tratar isso também. As alergias também estão relacionadas? Alergias tipo também. Rinite. Também tem muito ligado. Por quê? Porque 70% do nosso sistema imunológico tá no intestino. Então, como que a gente não vai olhar pro intestino se é lá que, né, está o comando desse cuidado todo? E é muito interessante também que o nosso corpo traz sinais, né? Eu tava mesmo falando com a Babi antes, eu disse, nossa, tá me dando um friozinho na barriga de vir aqui, né, comentar. Então, olha que interessante como a gente liga, né? Porque me deu essa aqui, eu tava animada pra vir falar. Então, dá aquele friozinho na barriga antes de fazer alguma coisa, né? Quando a gente tem alguma apresentação, alguma prova, né? Quem nunca teve um piriri antes de uma prova importante, um vestibular, né? Não passou mal, né? Exatamente. Outra que a gente fala, né? Fazer das tripas o coração. Olha, então é quando tu faz um esforço, né? Tu te dedica a algo difícil, enfim, então, borboletas na barriga, né? Quando tu vai ter um encontro com alguém, alguma coisa assim. Então, olha como tudo tá conectado e a gente nem se dá conta, né? É verdade, Cecília. E para quem quer começar a cuidar do intestino, por onde a gente começa? Existe algo simples que a gente pode fazer no dia a dia para cuidar melhor do nosso intestino, Cecília? Tem sim, e a maioria das coisas são simples, né? Só que a maioria das pessoas não faz o simples. Então, o primeiro ponto que eu trago é observar os sinais. Então, cuidar disso tudo que eu falei, né? De coisas que são comuns, mas não são normais. Sim. Então, comer e ficar muito estufado, ter muitos gases, né? Arrotar demais. Essas questões, assim, bem de desconforto mesmo. A consistência, né, das fezes, às vezes é um tabu, as pessoas não falam, né, sobre isso, mas retrata muito. É verdade. Né? Como tá a nossa saúde. Então, prestar atenção nisso. O segundo ponto é incluir fibras na alimentação. Então é algo simples, né? Comer frutas, verduras, vegetais, uma variedade grande, né? Também não adianta comer só maçã e banana, né? O importante é variar.
Hidratação, né? Aqui é chovendo molhado, né? Falar de tomar água. Eu vou tomar minha água. Vamos aqui, tomar então. água. E é importante, assim, então, quem tem dificuldade, eu sempre oriento de... Não é difícil se tu dividir, né, essa meta, assim, mas tomar 2 litros é muito difícil. Mas divide isso em garrafinhas de 500 ml, já dá 4. Divide, né, em 2 horas tu tomar uma garrafinha, não é difícil, porque as pessoas não estão habituadas e não tem do lado ali, né? Isso Então, eu ia falar, deixar do lado. Porque se você não Exatamente. tem a água, você tem que ir lá na cozinha, tem que ir lá buscar em tal lugar, você acaba ali envolvido e não vai, né? Exatamente. E muita gente trabalhando de home office também, então é muito importante ter do lado pra não dar aquela preguiça de ter que levantar e buscar água, né? Outro ponto também que é bem importante é estar com os exames em dia. Então, às vezes a gente fica protelando, agora é final de ano já, né? Então, esse ano, exames de sangue como estão, colonoscopia, um exame super importante que pode revelar várias coisas também do intestino. Então, a partir dos 45 anos, né, já é para fazer o exame preventivo. Então, é super importante estar com esses exames em dia de vitaminas, né? Ver como é que tá mesmo a questão do sangue e tudo mais. E para acompanhar. Outro ponto é cuidar das bactérias boas, né? Porque elas são as nossas pequenas trabalhadoras ali que ajudam não só na digestão, mas todo no nosso bem-estar, né? E elas precisam estar num ambiente saudável. Então, tudo isso ajuda, né? A alimentação, a água, as frutas, verduras ajudam essas bactérias a estarem bem ali. E você falou, né, em nutrir as bactérias. Como isso funciona e por que é tão importante, Cecília? Existe uma coisa no nosso corpo que é chamada microbioma. E eu vou explicar, né? Ela é como se fosse a nossa vida microscópica, né? Tudo que habita em nós e que a gente não enxerga. Então, as bactérias é uma delas. A gente não enxerga, mas elas estão ali. E aí a gente pode pensar, né? Fazendo uma analogia, é como se fosse um jardim. É um grande jardim. A gente tem o quê? Tem flores, tem inso, tem as ervas daninhas. E o que a gente precisa? Precisa molhar, precisa dar, né, adubar, precisa cuidar para que esse jardim seja florido. E aí é mais ou menos essa ideia, né? Pra gente ter as bactérias boas, a gente precisa tratar elas bem. Então, mantê-las vivas, pelo menos. Mantê-las vivas, exatamente. E, elas nos ajudam. E cuidar para que elas estejam em maior proporção do que as ruins. Não é que a gente nunca vai ter nada, né, de bactérias ruins, mas tu tendo as boas ali, tendo uma diversidade dessas bactérias, vai nos fazer muito bem. Então, existem os prebióticos, né, que são os alimentos para essas bactérias, como as fibras, que eu já falei, né, das frutas, das verduras, a aveia, é um alimento super incrível, assim, para isso também. E aí tem os probióticos, que são as bactérias em si. Então, a gente tem elas em iogurtes, né? Tem um iogurte famoso no mercado, né? Que a gente tomava quando criança, né? Que repõe essas bactérias também. Que é o mais comum, assim, que a maioria conhece. E, como eu disse, né? Elas ajudam a manter o nosso corpo saudável. E isso vai ter um impacto na nossa imunidade, no nosso bem-estar, na nossa disposição para fazer as tarefas do dia. Pois é, e... os probióticos eu já vi para vender na farmácia. É bom a gente tomar esses probióticos? Então, na minha experiência, né, como farmacêutica, eu já trabalhei também em farmácia comercial, né? E essa sessão de cuidados com o intestino e dores de barriga e digestão, ela é muito procurada. Foi uma coisa que me chamou muito a atenção, porque realmente as pessoas compram demais. Eu até disse, nossa, se um dia eu tivesse um laboratório, eu ia trabalhar com isso, né? Com esses medicamentos, porque as pessoas procuram muito. Então, quer dizer que as pessoas realmente estão precisando olhar e cuidar com mais atenção do intestino. Então, o que são esses medicamentos, né? Que são muito procurados? Para gases, para desconforto, para azia, laxante, para trancar. Então acontece muito, principalmente em Gramado e Canela, né? As pessoas que vêm de fora também, isso acontece muito em viagem. A gente tem modificação no intestino porque muda, né, todo o ambiente. E as pessoas passam muito mal, porque elas comem muito. Né? Então acabam recorrendo a isso. E aí o que acontece? Isso as pessoas procuram assim, desde bebê, 0, 1 mês, até 100 anos de idade. Não tem idade. As pessoas realmente estão tendo muito desse problema. E hoje, quando a gente fica, enfim, tem uma infecção, precisa de um antibiótico. Muitos médicos já estão prescrevendo, junto com os antibióticos, os probióticos. Porque o que acontece? O antibiótico vai eliminar ali aquela bactéria ruim que está nos dando gripe, uma infecção urinária, alguma coisa assim, ela vai eliminar. Só que ela não é seletiva, ela vai eliminar as boas também. Então, por isso, né, nesse momento é interessante a gente ter os probióticos, ter uma alimentação legal com verduras, frutas, né, aveia e fibras, para justamente manter essas bactérias.
Só que esses de farmácia, né, tirando para esse momento em que, enfim, tomam um medicamento e tem que repor, elas não servem para todos, não é igual para todo mundo. E muitas vezes, que nem eu disse, para um jardim, tu pegar e jogar flores num jardim que tá cheio de pedra, né, não vai adiantar. Então, pegar esses bichinhos, né, essas bactérias e botar no intestino que não tá preparado, não vai adiantar nada, né? Não vai resolver. Tem que primeiro organizar a casa antes, né, que eu digo. Então, eles precisam estar nesse ambiente adequado para prosperarem ali. Quando é que eles são indicados? É o nutricionista que indica? E tem que ter uma prescrição para isso? Tu pode comprar sem prescrição, né? Mas Tá. a gente consegue personalizar. E isso que é muito legal, porque também tem um momento específico. Então pode ser que o que eu tô precisando hoje não é o que tu tá precisando hoje, mas não quer dizer que não seja um probiótico bom. Então, por isso que é importante analisar o momento da vida, né? O que se enfim, tem algum tratamento que tá fazendo, algum medicamento que tá tomando. E como que tá toda o estilo de vida mesmo da pessoa. Certo. E como é que a gente muda o nosso microbioma? Então, eu acho que uma Cecília. coisa muito interessante é... A gente fala muito assim, mas isso é genético. Isso eu herdei, né? Várias doenças, várias coisas são genéticas. Minha avó teve, né? Por exemplo, na consulta com o nutri médico, enfim, às vezes pergunta, né? Como é que é o teu histórico familiar? Né? Normalmente são de doenças, diabetes, pressão alta, essas doenças, câncer. O que tua família tem? Porque muitas delas são genéticas. Então eu posso ter o gene e ao longo da minha vida, conforme é o meu estilo de vida, eu vou ativar ou não esses genes. E o microbioma, mas ele tá ali. E o microbioma, ele é diferente porque a gente pode mudar. O gene não, eu tenho o gene, por exemplo, da diabetes. E o gene tá ali, eu não consigo mudar isso. Hereditário. Hereditário, E o microbioma não, porque ele é muito influenciado pelo que a gente come e a forma que a gente vive. Então é assim que a gente vai mudar, não tem outra forma. Então, com a alimentação, né, e o estilo de vida, que é dormir bem, fazer exercício, praticar esportes, enfim, né, reduzir o estresse. Hoje é uma coisa que impacta demais isso, né? E esse microbioma ocidental que a gente fala, né, que é de muito fast food, muito congelado, muitas coisas prontas. E tem produtos bons, mas tá demais o consumo, inclusive em crianças, né? E o microbioma, ele é muito formado também na infância, né? Determinante, assim. Então, é muito importante ter uma variedade alimentar muito boa e um estilo de vida bom, sempre estimulando, né? Hábitos saudáveis. Porque isso vai impactar diretamente na imunidade, nas emoções, na prevenção de doenças. Sim. Cecília, e tem como a gente saber exatamente o que a gente precisa, qual bactéria, qual alimento é melhor para o nosso intestino, né? Tem sim, isso é muito legal. Hoje existe o exame de microbioma, né? E é uma amostra de fezes, né? O laboratório envia para casa, coleta as fezes, a gente devolve pelo correio, tudo de forma muito organizada e otimizada, e eles fazem um sequenciamento de DNA. Então a gente consegue identificar como é que tá esse microbioma, como é que tá esse jardim, né? Se tem mais flores, se tem mais ervas daninhas, o que a gente precisa, se precisa adubar mais, se precisa repor alguma coisa, porque nem sempre precisa, né? Tudo isso que eu falei, assim, de hábitos saudáveis, é importante fazer, independente de como estiver o microbioma. Mas com o exame, a gente consegue ser muito mais assertivo. Sim. Porque ele é como se fosse um mapa, né? Claro. E ele é único de cada pessoa e vai retratar... Acerta o alvo. Exatamente. Ele retrata aquele momento. Então, vai contar aquela história, né, da pessoa. Então, tem situações que a gente nem imagina, por exemplo, que nem eu falei, desses sintomas gastrointestinais, é muito comum. A gente logo liga com o intestino. Mas tem duas situações que eu também já atendi e atendo, que é, por exemplo, de candidíase, né, que recorrente, que muitas mulheres acabam tendo, né, ao longo da vida. E algum tratamento, assim, que vai ser muito agressivo pro corpo, como, por exemplo, quimioterapia, radioterapia, né? Então, é super importante, assim, avaliar como tá esse intestino para resolver essas questões, né? Resolver doenças e receber tratamentos que podem ser muito fortes para o nosso corpo. Você está mencionando, né, que o intestino pode influenciar, inclusive, né, na resposta a tratamentos como, você disse, quimioterapia, quanto em casos de candidíase, né, recorrentes. Porque isso acontece, como o intestino está envolvido nesse processo aí?
Então, como eu falei, né, ali no intestino a gente tem 70% do sistema imunológico. Então, o intestino é como se fosse o comandante dessa operação toda, né? E agora a gente imagina que a quimioterapia é como entrar numa grande batalha, né? O corpo vai enfrentar ali uma grande batalha muito intensa. E se a gente entra com o intestino ali despreparado, com pouca diversidade, né? Tem poucas bactérias, as que tem são mais prejudiciais, a pessoa já tem alguns sintomas, assim, né? De inchar, enfim, esses sintomas intestinais que eu falei. É como entrar nessa batalha e querer derrubar um caça com um estilingue. Entendi. Né? O corpo precisa estar forte para esse momento, naturalmente. E tem estudos já mostrando que tu começando, né, fazendo esse tratamento, encarando essa doença com o intestino preparado, tem muito mais chance de sucesso no tratamento, de responder bem a essa quimioterapia e de reduzir os sintomas, não, os efeitos colaterais, né? Então, passa por esse tratamento de forma muito mais assertiva. E aí, ali a gente consegue também, se necessário, prescrever suplementos, né? Que podem ajudar nessa defesa. Em algum momento, complementar com as bactérias boas, né? Os probióticos. Então, isso eu acho muito motivador, né? Muito legal, porque as pesquisas realmente estão avançando. E... na questão da candidíase, né? A maioria das mulheres tem a candidíase. E aí toma remédio, passa pomada, daqui a um mês volta. Toma remédio, passa pomada, daqui a pouco toma um antibiótico, passa, mas volta. E vive naquilo. Tem mulheres que vivem isso a vida inteira, né? E isso é muito ruim. E enquanto não olhar pro intestino, vai ser muito difícil de resolver. Então, em conjunto com o médico, né, eu trabalho, às vezes é necessário um antibiótico específico para aquela bactéria. A gente consegue ver se aquela bactéria ali pode ser resistente a determinado antibiótico que a pessoa já toma muito, ou ela não vai responder. E aí ela tá cada vez mais eliminando as bactérias boas ali e não tá fazendo sentido, né? Então... é como se enxugar o chão, assim, com a torneira ligada, né? Sim, enxugar ali, gelo, como a gente fala. Exatamente, enxugar gelo. Fica ali tratando, mas não resolve. Não resolve o problema, porque não é a raiz. E quando a gente entende que 70%, né, do sistema imunológico tá ali, é ali que estão as nossas defesas. Então é para isso que a gente tem que olhar. Cecília Dalry Miller, olha só, farmacêutica, especialista em nutrição clínica, ajudando as pessoas a transformar desconfortos intestinais em bem-estar total, utilizando a ciência avançada e uma abordagem global que conecta o intestino à saúde física, mental e emocional. Quem quiser conhecer o teu trabalho, como é que faz? Pode entrar no meu Instagram. Se consultar, no caso, né? Isso, Tem meu Instagram, que é Nutri Cecília Miller. E o meu WhatsApp também, vou falar aqui, que é o 54997157709. Repete pra gente, por favor. 54997157709. E o meu Instagram é o Nutri Cecília Miller. Quem tá ouvindo aqui, né, pode me chamar lá no direct, que aí a gente conversa e eu vou mandar um presente aí pra vocês também. Que bacana. E aí vai estar também no YouTube, youtube.com/Grande Jornal Regional, vai estar ali, e também vou deixar ali os links pra você conseguir falar o telefone e também o Instagram da Cecília pra você poder entrar em contato com ela. Cecília, muito obrigado, foi muito bom o bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade. A gente aprendeu muita coisa contigo aqui. Que legal, obrigado. Obrigado, Cecília, com a gente. Davenir, para encerrar o programa com as suas últimas informações. Por segurança, a ponte Pêncil, que liga Torres a Santa Catarina, será interditada no Natal, Ano Novo e Carnaval, né? O Ministério Público do Rio Grande do Sul, ele firmou um TAC, um termo de ajustamento de conduta, com as prefeituras de Torres, no litoral norte gaúcho, e Passo de Torres, em Santa Catarina, para garantir a segurança das pessoas que utilizam a ponte Pêncil, que liga as duas cidades, né? Lembra o ano passado que teve o acidente com aquele jovem, né? Sim. E para encerrar aqui, as vagas de emprego, ofertas disponíveis então de emprego, lembrando que o pessoal pode fazer o cadastro no site www.acicanela.com.br. Auxiliar de compras, auxiliar administrativo, vendedor, caixa, monitor de tirolesa e arvorismo, auxiliar contábil, controller, fotógrafo e fotógrafa, atendente de parque, babá, analista de recursos humanos, analista financeiro, assessor de locação trainee, vistoriador de locação, barista, camareira, assistente comercial, jardinagem, auxiliar de limpeza e supervisora administrativa. São as vagas disponíveis, então, no Banco de Empregos da ASIC, né? Braulio, voltaremos amanhã, então, sexta-feira, né? Com mais um grande Jornal Regional a partir das 7 da manhã. Um grande abraço a todos, uma feliz quinta-feira. Um abraço pra você, Davenir, até amanhã. Lembrando que a gente trouxe aqui as informações, buscando nas fontes do G1 Mundo, G1
Economia, Globo.com, Jornal do Comércio, GZH Pioneiro e também no GCA, no portal GCA. Para encerrar o nosso programa, que volta amanhã aqui pela Clube 885, muito mais que rádio. Em seguida, o Coffee Break. O Grande Jornal Regional. Oferecimento Deporte Contabilidade, UX, Broker Turismo, Risul, Círculo Saúde, Escritomec, Lojas Labs, Grilos Shop. Muito mais que rádio. Muito mais que rádio. Clube 885.